Bom, e aí, pessoas, falar hoje sobre como foi o Spotlight, né? O Magic Spotlight que a gente teve em Atlanta, nos Estados Unidos, esse fim de semana. Para você que não conhece, o Magic Spotlight é o que está substituindo o Grand Prix, né? Famoso, imortal nos meus versos. E vai acontecer, né, algumas vezes no ano, ainda tá numa fase meio que experimental, então tem 6, se não tô enganado, nos Estados Unidos, 3 na Europa, 2 no Japão, acho que são esses os números. Mas, de qualquer maneira, a gente teve agora, no primeiro fim de semana do ano, a gente teve em Atlanta, e foi no formato Standard, mais de 1.400 jogadores, então um número muito bom. E a gente teve alguns desenvolvimentos bem interessantes pra gente falar sobre como tá o Standard e tal. Lembrando que a gente tá numa season de Qualifiers, de CCG Qualifiers Standard. Então é uma boa você já ficar olhando ali, porque janeiro tá cheio de eventos e tal. Eu citei no último vídeo, né, falando que tem o 5K, por exemplo, que acontece paralelo ao regional no último fim de semana de janeiro em São Paulo. E é uma boa, né? Dar uma olhada como é que tá o formato. E o formato tá muito saudável, né? Eu já posso te dar esse spoiler. A gente teve um formato muito mais aberto, eu acho, do que o esperado, sinceramente. Porque no online a gente tem um domínio muito grande do Gru e do Dimir, né? E quem ganhou esse torneio foi um Gru até, né? Uma lista bem parecida com a que o Jean-Manuel Deprat usou no Mundial no ano passado, tal, etc. Foi uma lista, assim, bem diferente das outras, que ela é mais all-in, né, usar leyline e tal, etc. Mas Gru foi o deck mais jogado junto com o Dimir, sim. Só que não foram aqueles decks dominantes, então Tokens foi muito bem, Domain foi muito bem, Esper Pixies, né, que é o deck, a coqueluche entre os jovens, foi muito bem. A gente teve, né, algumas outras variações de decks, mas assim, mostrou um meta muito aberto. Mostrou um meta também que tava com pouco rate de cemitério. Não é à toa que o W Oculus apareceu muito bem. Muito deck usando Talento Azul e essa cidade é grande demais para nós dois. Também foram muito bem. Então tem que lembrar que nessa combinação você também meio que tenta fazer um loop com o cemitério, né? Porque daí você faz talento, faz a primeira lontra, aí faz a spell, dá bounce no talento mais alguma coisa, aí faz talento de novo, aí paga 4 do talento, volta a spell do grave. Então tudo isso evidencia também um ambiente com pouco rate de cemitério, né? Então isso pode mudar, né? Que nem a gente teve o Azorius Oculus, né? Que aqui tá com o Azorius Agro e tal, mas é o Azorius Oculus que fez top 8. Ele é um deck que normalmente ele fica muito bom quando tem pouco rate de cemitério. E tinha realmente muito pouco quando a gente vai dar uma olhada para esse torneio. Mas esse torneio tem algumas outras coisas muito interessantes pra gente comentar. Tá? Então é isso, tá? Vamos dando um recap. Então a gente tem Gru e Dimir como os mais jogados. O resto não tá exatamente longe e tal, beleza. Um dos decks mais jogados foi o BG também. BG foi o pior deck desse torneio, basicamente. Porque a conversão dele pro segundo dia é muito, muito ruim. Então, a gente tem essa tabela, até vou deixar o link para quem for ver no YouTube. Que, ó, a gente tem aqui os decks mais jogados. Então, Dimir, Gru, Golgari, Domain Control. O Domain versão com Zur é a dominante, né? Com uma tracha só. Tokens, aí o Esper Pixies, que foi uma das grandes sensações, é um deck que tá aparecendo há algum tempo. E é muito interessante esse deck, aqui uma curiosidade. Ele popularizou, acho que mais rápido do que o normal, porque o Fire Shoes é a conta. Pra você que não conhece Fire Shoes, siga ele no Blue Sky, siga ele no Twitter, siga onde tiver. Ele é um grande divulgador, né, de listas. E ele botou pilha, assim, na galera que ele falou, ó, tem um deck que tá fazendo um monte de 5-0 no mall, que é o Esper Pixies. Então esse deck, tipo, eu acho que os números dele foram até melhores do que o esperado em termos de popularidade por causa do Fire Shoes. Mas estamos no Red, Jeskai Convoke, Azorius Oculus, blá blá blá. Esse é o metagame do primeiro dia. E aí quando a gente vai... Mas o interessante é a gente ver pro segundo dia, porque a gente vê como é que a galera tá convertendo. Né? Então, pô, tem muito de tal deck, mas o deck tá indo bem. E aí quando a gente vai pro segundo dia, o Dimir e o Gru continuam normal, até porque são decks, assim, massivamente populares, então é normal eles passarem bem, mas o Esper Pixie dá um pulo, e eu acho que ele é um dos destaques positivos desse evento. Então o Esper Pixie
foi um deck que... pra você que não conhece o Esper Pix, eu vou fazer um paralelo. Espero que consiga ajudar. Lembra do Boros Bully? Do Pauper? É um Boros Bully. Tá? Você vai fazendo coisinha, volta pra mão. Coisinha, volta pra mão. Coisinha, volta pra mão. Coisinha, volta pra mão. Então ele grinda recurso muito fácil. Só que quando ele pega o Nowhere to Run pra ficar fazendo isso, cara, é muito difícil jogar de agro contra. Porque daí é remoção, volta pra mão. Remoção, volta pra mão. Remoção, volta pra mão. E não tem como você dar hexproof nem nada, então é bem chato. E ele é um dos grandes stacks positivos, tá? O win rate foi de 57% e tal. É um dos stacks positivos. Mas é um face top 8, tá? A melhor colocada com o deck foi a Nicole. E ela ficou em 14º. Mas é um bom deck. É realmente um bom deck. É um deck pra ficar muito de olho pra esses próximos 3 meses que a gente tem de Standard, especialmente antes de Aether Drift, né, que é no meio de fevereiro. Então, assim, a gente tem pelo menos um mês e pouco, acho que vamos chutar 45 dias, onde Esper Pix é um deck pra você ficar de olho. O Domain Control foi bem, Tokens foi bem e tal, etc. Quem foi muito mal é o Golgari, né? O Golgari tava em terceiro entre os mais jogados, né? Ele veio com 124 jogadores e tem uma conversão com 16 jogadores. É patético. Sério, é triste. É muito, muito ruim os números do Golgari. Vou soltar a minha opinião, né, do porquê Golgari foi tão mal. O Golgari é um deck que depende muito de metagame, ele acertar o metagame que ele tá esperando. Então, por exemplo, um Golgari muito bom para esse ambiente teria que aguentar o Pix. Então tem que aguentar o Pix. Tem que aguentar o Pix. Talvez usando balote, talvez tendo mais emoção para encantamento, por não conseguir lupar, tal, etc. E tinha que ter muito hate de cemitério. Eu vi algumas listas só da galera. Acho que a lista melhor colocada ficou no top 32. Eu, sinceramente, não gostei, tá? Um pouco antes desse evento, a gente teve um Super Qualifier no mall, que um brasileiro, o Victor Carvalho, ganhou jogando de Golgari com uma lista que eu considero muito boa. Até o Misplaced Jinger depois ganhou um challenge jogando com a mesma lista, tal, etc. Ali, pra mim, tá o ideal. Vou linkar essa lista nos comentários. Mas assim, a maioria das listas que eu vi ali no evento eu achei bem ruins, então pode ser uma parte da explicação, além das dificuldades de metagame e tal, etc. Mas eu não gostei das listas que a galera tava usando. Mas o Esper Pixie foi muito bem, né? Então, ele tá arrumando ainda alguns detalhes, a lista tem algumas questões cruas, especialmente base de mana, né? Muita gente tava jogando com uma base de mana que não tinha nem básico, então era assim, às vezes você tinha 3 Painland na mesa, toda hora tomando muito dano, o deck não ganha vida, tal, etc. Mas estão arrumando esses detalhes, mas eu acho o deck muito bom. Sim, do mesmo jeito que o Domain, eu acho que refinou muito a lista nos últimos tempos. O Gru tem uma lista muito sólida, o Dimir e tal. Mas vamos falar um pouco sobre o top 8, porque tem algumas questões que eu quero falar. Beleza, né? Eu falei, né, a lista do Nicolas que ganhou, tal. É uma lista mais explosiva. Eu não acho que necessariamente essa seja a melhor abordagem possível. Eu gosto bastante da normal. A Grey Pain fez top 4 de Overlords, né, de Domain, que é muito, muito bom. Eu acho essa versão com um muito forte, porque tipo, você consegue dar um pulo na frente muito rápido na match, e as matches contra águas seriam muito difíceis, você consegue recuperar. E a gente tem, né, alguns detalhes interessantes, que são, por exemplo, né, a nossa querida Sefte Sok, vulgo Heizang, que estava jogando de Temur. Temur é um deck muito difícil, tá, de jogar bem. Ele é um deck de recurso que comba e não um combo que vira mid-range. E entender isso é bem complicado para muita gente. Mas é um deck muito, muito bom e muito difícil de jogar. Mas tá na mão, né, de quem criou o deck. Então é quem eu espero que faça bons resultados. Lembrando, Heizang, que faz o seu segundo top 8 seguido, né, back-to-back. Né, fez ano passado, quando ganhou um GP jogando com uma lista com 68 cartas de main deck, e daí um Sultai que seria o pai do Temur Lands, né? Toda a ideia, assim, veio dela. Mas é um deck muito bom, sinceramente, é um deck muito bom. Eu não sei se vale a pena você se dedicar pra caralho, sabendo que vai ter a Aether Drift ainda e tal. Tudo bem que até o fim da season tem só Aether Drift, então talvez valha a pena. Mas é um ótimo deck. E se você não gostar de jogar Mirror, raramente você vai pegar alguém jogando com isso, tá? Mas é um ótimo deck. O que me desanima um pouco nele é que tanto a popularização do Pixie quanto o Dimir são decks que são muito bons em trocar recurso. Essa versão do Temur, ela era muito boa contra o Dimir Midrange, porque o Dimir Midrange não troca recurso mega bem.
Ele consegue ir para um plano mid-range e tal, mas ele não é um super deck de trocar recurso. Tanto o Pixie quanto esse Dimir Encantamentos, né, já encaixando aqui o deck do Scott McNamara, são decks que trocam recurso muito bem. Eles são um pouco mais lentos, inclusive a match contra a Domain é um pouco mais difícil para essa versão do que é para a versão normal, mas são decks que trocam recursos muito bem. Fala um pouco desse deck do Scott. Essa lista não é exatamente nova, jogar com Dimir com encantamentos. Depois que o Esper Pixie apareceu, tinha mais gente jogando disso. Só que o que o pessoal depois estava comentando é que a equipe que o Scott faz parte ficou, né, trabalhando nessa lista, e isso é muito legal. Eles ficaram refinando a lista para conseguir um pouco melhor. Eu gostei muito dessa lista. Eu até fui jogar T2 ontem, IRL, eu montei a lista e gostei muito de jogar. Mas ela pega essas ferramentas de recursão que o deck tem, então Fear of Isolation, Hopeless Nightmare, Nowhere to Run, Storm Cheese Talent, This Town is Big Enough e tal, etc. Ele pega todas as ferramentas de recurso e coloca um pouco mais de pressão. Porque coloca Curiosity, que é uma carta que aperta muito o jogo do oponente, Kaito é uma carta que coloca o oponente muito pra trás, você ganha mais valor individual, né? Pra quem acompanhou, teve uma live antes do ano acabar que eu joguei de Esper, e assim, e era a primeira lista, era bem crua a lista, e o jogo não ia, sabe? Tipo, eu começava a fazer os loops, volto pra mão e descarta e tal, e se eu comprasse mal, o jogo não desenvolvia, eu perdi o jogo. E as listas de Esper já começaram a trabalhar pra melhorar isso. Vou pegar aqui a lista da Nicole. Que daí já tem um pouco mais de recurso, né? Tem Kaito, tem lista que usa o Tracker para comprar cartas toda vez que entra em encantamento, tem Tiffin Blade e tal, etc. E lembrando que assim, essa carta é muito boa também, Defy Crypt. Lembrando, já é um ambiente respondendo esse deck, tá? Tipo, a galera já tava usando balote de side pra, né, quando mandar descartar o balote entrar em campo, só que assim, se o balote entrar turno 1, pô, maravilha, lindo, incrível. Se o balote entrar turno 4, dane-se. Você não se importa com o balote entrando tarde. Então isso conta muito também. Fora que às vezes você lupa Blade, você lupa Nowhere to Run. Não é essa Coca-Cola toda. Eu acho que eu prefiro muito mais apertar o deck do que, vou fazer balote, vou fazer Soberano de Folha Seca pra ganhar uma vantagem em cima. Assim. Mas o meu ponto é só assim, já era um ambiente esperando isso. Inclusive, uma outra característica desse ambiente, além de ser um ambiente que estava esperando Pix e tal, etc., então estava usando essas cartas, né, meio bala de prata, era um ambiente com um pouco rede de cemitério, né? E um deck que se dá muito bem contra o Esper Pix e contra o B é justamente o W Oculus. Por quê? Porque o cara vai lá, vai fazer Hopeless em você, você descarta o óculos, olha pra ele e fala, na volta eu vou fazer mó amiga. Uma mana, vai ter uma mana, um 5/5 aqui, vai pro seu turno virar 2/2. Então assim, o ambiente vai se moldando de alguma maneira, e isso é muito legal. Sabe, um ponto que eu gostei muito desse evento, pra gente que acompanha muito no mall, é que o ambiente é menos rígido, por assim dizer, engessado era a palavra que eu queria. Engessado do que a gente pensa, sabe? Porque fica acompanhando muito Magic Online e tal, daí fica lá Grudmir, algumas outras coisas só. E não, mostrou um ambiente muito mais diverso. Então, pô, aqui no tapete a gente tem o Gru com variações, a gente tem esse Dimir, só que não é aquele Dimir que a gente conhece, é com encantamentos. A gente tem Lontras, tem Domainzul, tem o W Oculus, que é um deck, né, bem mais sazonal. Tem variações do Dimir Agro também, né? Não quer dizer que esse deck deixou de existir, ele é muito bom. Continua aparecendo também. O Esper Pixie tá aqui. Né, Mono White também, que é um ótimo deck e tal, etc. Então, assim, mostra um ambiente muito mais aberto do que o que a gente tá vendo no mall, porque o mall tem seus motivos, né, por conta dos grinders e tal, etc. Que acaba engessando um pouco o metagame. E quando a gente vai jogar RL, a galera joga mais com o deck que gosta, que confia. Então, pô, né, pra quem, por exemplo, pô, quero jogar em Atlanta, tô há 1 mês e meio treinando T2, e aí tá lá no Tokens, e aí não quis trocar de deck, vai jogar em Atlanta com Tokens, mostra um ambiente muito mais diverso. Inclusive, entre os decks que passaram o X0, a gente teve um Tokens e um GW Agro, né, que é uma lista do Doomwake, né, era ele mesmo jogando, e foram decks que abriram muito bem, tipo 9-0, 10-0, 10-1, tal, 10-2. Então, a gente tem um ambiente bem diverso nesse sentido. E, de novo, assim, também
era muito importante esse evento, porque era um termômetro pra gente saber, tá, a Wizards fez muita coisa por muito tempo incentivando o T2. Será que a gente vai ter uma resposta? Será que vai ser um GP flopado? Porque pra quem não lembra, os últimos Grand Prix mesmo que a gente teve, né, que tava dentro do Magic Fest e tal, foi 2019, eles foram muito ruins de números. Aqui no Brasil foi tipo 350 jogadores, lá fora foi 400 jogadores, porque era aquele T2 do oco e tal, né, bem repetitivo, e a galera não gosta. E não, esse número que mostra 1453 mostra que as pessoas, primeiro, querem jogar esse tipo de evento grande e estão animados com o Standard, né? Os próximos 2 Estados Unidos vão ser, acho que em março, abril, não lembro, fevereiro, sei lá, que é Limited e depois é Modern, enquanto que na Europa, né, em Utrecht, vai ser Modern. E a gente vai poder ver mais ou menos esses números. A gente já tinha bons números de regionais, mas é muito diferente quando é um evento aberto, quando é um evento standard. Então a gente queria saber como é que estavam essas coisas. Então a gente viu um evento muito diverso, com muitos jogadores e que mostra o formato tá saudável. E aquela coisa, você que vai jogar CCG, é agora. Vê esse evento, pega as listas, vê qual é que é a boa, tá? E bora. Agora é o momento. A gente tem até, acho que é o meio de março, acontecem eventos. Que nem eu falei, final de janeiro, último fim de semana de janeiro, a gente tem em São Paulo 5K, normalmente dando 8 vagas, né? Varia pelo número de jogadores, mas normalmente dá 8 vagas pro ciclo de regionais. Em fevereiro normalmente vai ter muito evento, final de março vai ter evento, então assim, dá pra fazer muita coisa legal, assim, os números foram muito bons. Agora é pegar, sentar a bunda na cadeira e mandar ver. E mais do que isso também, né? É um evento que deixa muito em aberto, né? Não é tipo, o Gru ganhou, é o melhor deck, beleza, acabou o formato. Não. A gente percebe que tem outras opções, coisa acontece. Era um Gru com Leyline também. Tem uma certa variância em cima ali do deck. Então é um dos pontos pra gente trabalhar. A gente se vê no próximo vídeo. E esse foi esse vídeo falando sobre o Grand Prix Standard.